Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional do Método Care. Louvado seja o nome do Senhor, é um prazer ter você conosco. Meu amado, hoje, dia 1º de dezembro, segunda-feira, nosso primeiro programa da semana. Fique firme, nem um passo de atrás, garre firme nas promessas do Senhor, porque Deus tem bênção sobre a sua vida. E no devocional do Método Care, ele é como uma pílula. O Espírito Santo vai colocar sobre a sua dor, sobre a sua tristeza, e você vai perceber que a transformação vai vir sobre a sua vida no nome de Jesus. Meu amado, louvado seja Cristo Jesus, que nos resgatou, nos comprou com precioso sangue dele, e nele nós temos vida eterna. Aleluia. Nós estamos naquela série, do tema Levanta-te, toma posição. Porque muitas vezes, meu amado, a sua vida não muda porque você continua sempre executando as mesmas coisas das mesmas formas. É necessário você parar, deixar de ser compassivo, permissivo e se levantar contra as hostes celestiais da maldade, contra o império das trevas, contra o pecado que quer te amarrar, te aprisionar e destruir a sua vida. Hoje, o Espírito Santo te convida, levanta-te, toma posição para enfrentar o dia, para poder enfrentar a adversidade, o problema que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Levanta-te, meu irmão, toma posição no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos naquela série, porém, no mês passado, mês de novembro, nós seguimos o tema de Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, que fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Porém, chegamos naquela parte no qual o Espírito Santo de Deus nos levou àquela série, e tivemos alguns desdobramentos. Porém, na data de hoje, nós vamos ver a cura, o perdão que gera cura. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2, versículo 5. Mas vamos dar sequência aqui, orando no nome de Jesus. Senhor, Pai querido, muito obrigado por mais um episódio do Método Care, devocional do Método Care. Abençoe esse ministério. Eu oro, Senhor, clamando pelo precioso sangue de Jesus sobre este ministério, sobre a vida de cada um que está acompanhando, Senhor, este devocional. Aqueles, ó Pai querido, que no tempo oportuno entrarão, Pai amado, nessa live, que eles possam ser transformados, que a palavra do Senhor possa entrar no coração deles e produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. Gere um arrependimento profundo, genuíno em cada vida, em cada coração. Pelo tema de hoje eu oro desde já, Senhor. Amarre o ladrão da semente, tira as escamas dos olhos, a cegueira do entendimento e a cortina do coração de cada um que acompanha o devocional de hoje, ó Pai, em nome de Jesus é que eu oro, crendo no milagre, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, vamos lá? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos 2, versículo 5. Você pode acompanhar ou acompanhar comigo também na tela aqui, vamos lá? Glória, Vamos lá. Assim a palavra do Senhor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 5. Já no versículo 9, Jesus diz assim: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Aleluia!
Glória a Deus, que passagem maravilhosa. Eu amo demais essa passagem. Amo muito, porque essa passagem fala muito na nossa condição. Porque muitas vezes nós estamos limitados. Este homem, ele era paralítico, ele tinha limitações de locomoção. E muitas vezes nós não temos condições nenhuma de nos locomover por fé. Nós estamos perdidos muitas vezes nas nossas indecisões, na nossa incredulidade. São as limitações que vão nos prender e nos cercar, mas nós estamos acompanhando já há um tempo nessa passagem de que toda dificuldade, toda adversidade, esse homem enfrentou, esse paralítico de Cafarnaum, ele teve auxílio do Senhor. Deus enviou 4 amigos. Esses quatro amigos não o desprezaram, não o deixou no caminho. Eles queriam ir até Cristo, mas tomaram a decisão de levar o amigo. E olha que eles tiveram porta fechada, janela interrompida e caminho ali trancado, bloqueado. Mas eles, por fé, olharam para cima e viram uma porta, uma oportunidade. Abriu-se para ele algo sobrenatural. O caminho era natural, a porta era natural, a janela era algo natural. Mas veja que, pela fé, eles se esforçaram, persistiram em levar aquele amigo para ser curado por Jesus. E quando eles, então, abriram aquele espaço no telhado e desceram aquele homem no centro da casa onde Jesus estava, o milagre aconteceu. Veja que o milagre não aconteceu quando eles estavam fora da casa, mas aconteceu no interior da casa onde Cristo Jesus estava. Então, veja bem, é muito importante você entender isso nesse primeiro momento. Você precisa ir onde o milagre está, se locomover, se levantar e tomar posição diante das promessas de Deus sobre a sua vida para que o milagre então aconteça. Meu querido, o milagre sempre vai acontecer para aqueles que estão em constante movimento. Movimento é vida. Movimento que eu me refiro é buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, se derramar na presença dEle. Aqueles que vivem ali no raso experimentam só migalhas do Senhor, mas aqueles que procuram profundo, se entregam cada vez mais, experimentam maravilhas, coisas inefáveis. Tão maravilhoso isso. Se entrega por completo. Não adianta você se entregar 50% e querer receber 100% da parte do Senhor. E agora, nós temos que entender aqui a parte mais importante desse versículo, nós lemos desses versículos, a parte que Jesus fala assim, a palavra fala, olhando para a fé deles. Amados, dá a entender aqui, muito embora faz alusão deles, dá a entender que é o paralítico também, mas eu gosto de pensar que vai ter momentos que a nossa paralisia, a nossa incredulidade vai gerar paralisia. Seu ministério não vai andar, a sua casa não vai andar, seu casamento não vai andar, seus filhos não serão bem-sucedidos porque estão numa paralisia. E essa paralisia pode ter sido gerada por falta de perdão. E eu lhe explico. Veja que Jesus olha para eles e fala, olha, os teus pecados são perdoados. Mas como assim? Dá a entender que Jesus não sabia que aquele homem era paralítico? Não necessariamente, porque essa paralisia, aquilo que paralisava aquele homem, aquilo que paralisa a sua vida, aquilo que muitas vezes tende a paralisar a minha vida também, é falta de perdão. E nós começamos a entender que o perdão ele vai gerar cura. Aquele homem só foi curado depois que ele foi perdoado. Meu amado, a falta de perdão gera doenças psicossomáticas. São coisas que estão lá na sua alma, no seu interior, que reflete no corpo físico. Você vai procurar a resposta na medicina e não acha. Aí você vai ver que é algo que está na sua alma. Muitas vezes a falta de perdão, ela vai gerar aquela mágoa, aquela raiz de amargura que vai te prender e vai te aprisionar. Então, meu amado, eu tenho que te dizer, a culpa, ele é o cadeado, mas o perdão é a chave. Mas quando você entra com perdão, esses grilhões, eles são rompidos,
As portas que te prendia, as janelas da alma ali ferida, elas são fechadas. Você é curado e sim, você então começa a movimentar novamente por fé. Quantos homens têm seus ministérios frustrados, relacionamentos enterrados, sonhos que paralisaram por falta de perdão? E tem muitas pessoas que acreditam, porque elas fazem obras maravilhosas, têm dons maravilhosos, têm grandes projetos, sonhos em andamento e acham que vão herdar o reino dos céus, mas pode ficar de fora por causa da falta de perdão. Se não conseguir perdoar o seu próximo, não herdará a vida eterna. E olha que nós vamos ver a referência de Salmo 103, versículo 3, vai dizer que Ele é quem perdoa os teus pecados e quem sara as nossas enfermidades. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor vai falar em Salmos que há uma referência, há uma ligação entre perdão e cura. O Senhor quer curar a sua alma. O Senhor quer trazer o refrigério na sua alma, mas você precisa perdoar. Perdoa. Você vai ver que quando você perdoa, aquilo que te aprisionava não vai te prender mais. A culpa não vai conseguir mais te escravizar. O diabo, ele vem com a culpa e aprisiona. Confessa o seu pecado e deixa. Abandona a prática do mal. Se entrega ao Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados. E eu encerro dizendo assim: perdoe a si mesmo. Tem muitas pessoas que já se arrependeram, confessaram os seus pecados, mas eles são esmagados pelo peso da culpa. Satanás vem e as oprime de uma forma que a pessoa acaba por muitas vezes morrendo sem ter aquela visão, sem conseguir enxergar, sem ter a visão da esperança, o caminho de restauração. Meu querido, não permita que você seja esmagado pelo peso da culpa. Ainda gostaria de compartilhar com você um trecho de Lucas, capítulo 7, que vai falar. Jesus vai explicar, faz uma pergunta para Pedro e fala: Pedro, nós temos aqui a parábola dos dois devedores. Nós temos um que devia 50 denários, o outro 500 denários. Não tendo como ambos pagarem o seu senhor, aquele senhor perdoou ambas as dívidas. Mas Jesus perguntou assim: Pedro, o que você acha que, porventura, esse senhor amará mais ou amava mais? Ele vai dizer: Senhor, tem para mim que é aquele que devia 500 denários. E Jesus responde: respondestes bem, julgastes bem, Pedro, porque quem muito ama, muito perdoa, mas quem pouco ama, pouco perdoa. Está lá em Lucas capítulo 7, versículos 47, vai falar sobre isso. Então, meu amado, tem jeito para você sim. É tempo de você ser liberto da escravidão da culpa. A culpa não poderá mais te acompanhar, te condenar se você perdoar a si mesmo. Você já se arrependeu, já confessou seu pecado, mas vez ou outra você é visitado pela culpa. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia no qual a prisão da culpa vai ser aberta e você vai sair rompendo em fé, em nome de Jesus. Então vamos orar. Receba o teu milagre, porque o Senhor já te libertou e você já é livre para a honra e glória do Senhor. Declare dessa forma: Senhor, eu recebo o teu perdão e renuncio toda a culpa do inferno. O Senhor me conquistou lá na cruz do Calvário, e teu sangue derramado, eu tomo posse dele para me limpar de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade. Portanto, eu repreendo toda ação do inimigo, trazendo culpa, condenação. Você vai dizer bem alto: culpa, condenação, te repreendo em nome de Jesus. Culpa, condenação, te repreendo em nome de Jesus. Meu amado, a gaiola, a cadeia da prisão foi aberta e você foi livre. Ore, volte quantas vezes for necessário nessa pequena oração para você ser liberto e caminhar com o coração limpo, de cabeça erguida, porque o Pai te ama e Ele já te perdoou. Amém? O perdão do Senhor é maravilhoso. Satanás, ele perde todo o poder de influência quando você entende que o perdão do Senhor gera
transformação. O perdão do Senhor gera cura para a sua alma e garante um passaporte carimbado para o céu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrando o devocional de hoje e até quarta-feira o nosso próximo devocional do Método Care. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fomos chamados para algo maior, para cuidar daqueles que a vida feriu, avaliar as dores que ninguém vê, redirecionar corações que se perderam no caminho e edificar vidas que o inimigo tentou destruir. Método Care. Em Cristo Jesus, sua dor tem jeito sim.